Sempre quis saber. O juiz do inferno Aiacos de Garuda observa o muro feito pelos cavaleiros que protegem o barco da esperança. Até agora o paradeiro do cavaleiro Régulos de Leão é desconhecido. Aiacos diz o seguinte, arriscando suas vidas para protegê-lo, isso é o que chamam de laços e uma forte solidariedade. Isso é estupendo, considerando que algum dia esses laços terão que ser pulverizados. O próprio desespero está à frente a seus ardentes laços. Um pesadelo chegou voando, a chegada de Aiacos de Garuda, o último dos 3 juízes do inferno que ainda não tinha enfrentado os cavaleiros nesta guerra santa. Agora ele tinha mais um motivo para aniquilá-los. Aiacos segura seu braço direito, a sua asa, Violet de Behemoth, que foi derrotada por Régulos de Leão. Junkers, Yato e os demais cavaleiros ficam perplexos com aquela entrada maligna. Stand de Besouro Mortal e os demais espectros esqueletos gritam o nome do Senhor Aiacos. O ferido Junkers de Lobo está furioso. Era Aiacos quem guiava e comandava aqueles sujeitos. Ele é um dos 3 juízes do exército de Hades, Garuda, a estrela celeste do heroísmo. O Cavaleiro de Bronze não acreditava que aquele sujeito apareceu ali pessoalmente com seu navio. Aiacos se dirige aos cavaleiros. Ele pergunta se aquele é o barco que protegiam. O juiz queria saber a opinião dos cavaleiros. Para eles, o que seria esse tão poderoso laço que os une? Junkers fica surpreso com tais palavras, e Aiacos ordena que os cavaleiros respondam logo. Todos se calam, mas Junkers quer falar. Ele diz que isso seria óbvio. É a conexão entre nós idiotas que ainda não escapamos dessa situação. O vínculo que formamos quando há algo em comum a proteger. E assim compartilhamos o mesmo desejo fervente. Esse é o laço que nos une. O laço entre os cavaleiros de Atena. Do alto de seu barco, Aiacos observa e ouve aquelas palavras. Ele diz que entende. O juiz fica triste e desolado após ouvir tais palavras. Ele não acredita que os laços entre eles são de apenas amizade. Isso causa repugnância. Aiacos fica enjoado com tais palavras proferidas por Junkers. Ele coloca Violet no barco e os cavaleiros mantêm sua postura de barreira. Então dispara seu poder. Aquela forma de X amedronta todos os cavaleiros ali presentes e o impacto é tão grande que derruba vários soldados. Stand de Besouro Mortal começa a rir e xinga os cavaleiros de estúpidos. Ele diz que não existem laços, essas coisas só se veem em sonhos. Realmente são uns insetos. E quando vai perguntar se o Senhor Aiacos pensa o mesmo, Stand perde sua cabeça. O juiz do inferno sem nenhuma piedade mata seu subordinado em um golpe. Os cavaleiros de bronze então estremecem. E enquanto toca no rosto de Violet, Aiacos diz, se é isso que eles pensam, então lhes ensinarei que o laço mais poderoso desse mundo é o dos mestres e subordinados. É natural que esse tipo de pessoas se unam por medo e por estar sob o domínio das demais. Agora amizade e determinação, eu destruirei tudo isso. Os cavaleiros presenciam o quão tenebroso é o juiz do inferno. Suas palavras causam medo a todos. Aiacos diz que irá pulverizá-los, e assim o seu navio começa a se movimentar na terra. Enquanto ele ri, os soldados correm para salvar suas vidas. O ferido Junkers continua na frente do barco. Ele diz que não irá desistir. Eles não estão equivocados e por isso jamais irão fugir. Por isso, irão proteger o barco mesmo que sucumbam. Ele estende suas mãos e protege o barco da esperança com seu próprio corpo. Aiacos avista aquele cavaleiro e quando estava prestes a ser atropelado, a embarcação do nada para. Junkers não entende muito bem, porém uma asa dourada está à sua frente e aquele anjo dourado diz: você está certo, Junkers, vocês não estão equivocados. Era Sísifo, o sagrado cavaleiro da constelação de Sagitário. Tais palavras emocionam Junkers, que fica feliz em ver o Senhor Sísifo. Mas ao fundo tem outra voz dizendo: ele tem razão, não deveriam depreciar o laço que há entre nós cavaleiros. Era o cavaleiro de bronze Tema de Pégaso que diz: é uma pena, espectros, mas a partir de agora não deixaremos vocês fazerem o que quiserem. Aiacos, pegando nos cabelos de Violet, diz que aquele laço parecia importante. Os reforços dos cavaleiros finalmente chegaram. Era o momento da batalha crucial. Ter algo para protegerem juntos, arriscando suas vidas, tornam seus corações em apenas um. Esse é um laço extremamente poderoso. Sísifo de Sagitário puxa seu arco. Ele irá deter Aiacos. Então ordena que os cavaleiros de bronze ajudem Tema e Junkers a funcionar o barco da esperança. Tema e Junkers sobem no barco. O Pégaso então pergunta se o lobo sabe onde eles deveriam ir e o que devem fazer. Junkers fica bravo, dizendo que o Pégaso é um idiota, não sabia para que serve o oricalco que trazia junto com ele. Eles teriam que levar o oricalco ao núcleo do barco, e lá devem implantá-lo, mas como os arredores do núcleo são perigosos, nada deve se aproximar. E o Pégaso diz:
Perigoso no núcleo? Ah, por que de novo? Dizem que a matéria do barco provém de uma árvore sagrada que cresce no Monte Olimpo. Em outras palavras, uma árvore sagrada equivalente a um deus, e pode se manipular e pôr os cavaleiros à prova para ver se o que estão fazendo é correto. Tema queria saber detalhadamente o que seria esse pôr à prova, e Junkers diz que seria testar a força de vontade dos humanos e de seus laços. De repente, eles ouvem um grito. Era Yato de unicórnio preso na parede do barco. Eles perguntam o que ele fazia ali, e então o cavaleiro explica que viu uma abertura no casco do barco e o seguiu, porém no meio do caminho as paredes começaram a se fechar repentinamente. Ele pede para que tirem logo dali, e a parede cada vez mais o aperta. Até então que surge Douglas, o Cavaleiro de Urso. Ele com facilidade consegue abrir a parede e salvar Yato. Todos ficam impressionados por ele também estar ali, e diz para Junkers não ser tão antissocial, eles nunca o deixariam ir sozinho. E mais 2 cavaleiros aparecem dizendo que também queriam ajudar com as questões do barco. Era Hydra e Leão Menor. Eles dizem que irão mostrar para aquele barco a profundidade de seus laços. Junkers se emociona e Tema percebe isso. O lobo diz que nesse caso eles devem se apressar juntos. Porém as paredes do barco começam a se contrair, elas se pareciam com raízes e estavam fazendo a mesma coisa de tempos atrás quando prenderam Yato. As raízes irão sufocar todos os cavaleiros ali presentes, porém Douglas de Urso salva. Junkers falava para aquele idiota andar logo para seguirem em frente juntos, mas Douglas diz que não se deixará vencer por uma simples raiz. Ele diz para seus amigos seguirem em frente, ele manterá o caminho limpo até que eles consigam seguir mais à frente. Os Cavaleiros de Bronze avançam em silêncio, eles sabiam que aquele era o sacrifício do urso. Douglas pensa que sempre foi mal influenciado por aquele entusiasmo de Junkers, mas foi divertido proteger as mesmas coisas com alguém e fazer queimar o cosmo em seus corações juntos. Aquilo foi muito divertido, obrigado Junkers. E no fim as raízes venceram o urso. Chegando à próxima sala dentro do barco, eles se deparam com vários espinhos. Yato não consegue ver nada através daqueles espinhos, e Tema acredita que poderia destruí-los com seus meteoros. Junkers pede para ele parar, o seu poder não estaria em prova agora, era para Tema usar um pouco mais de sua cabeça, e Kurtz de Hydra analisa os espinhos e diz que eles devem continuar seguindo o barco adentro, e assim ele se joga nos espinhos, abrindo caminho para seus companheiros. Isso assusta Tema e Junkers, e Yato fica triste ao ver o sangue derramado do Cavaleiro de Hydra, e então ele diz: "Por que? Eu não entendo a razão de tudo isso, todo esse sangue, por que você fez isso? Por que deixar que seu corpo chegue a esse ponto? É pelos laços? Por esse barco? E até mesmo o cosmo do urso já desapareceu." Nesse momento, Tema fala para Yato calar a boca, para ele não dizer aquilo. E Kurtz diz que ao menos fazendo aquilo, ele se sentirá melhor e não um inútil como há momentos atrás. Pode ser que seu corpo esteja rasgado, mas eles irão alcançar seu objetivo. Ele pode sentir que está chegando o momento, agora seus corações se tornaram um só. O Cavaleiro de Hydra abre caminho até o núcleo do barco. Tema o avista e Junkers diz que aquele núcleo está repleto de um grande poder. Ele agradece ao seu falecido amigo Kurtz, dizendo que fez um belo trabalho arriscando sua vida. Tema, que carrega o oricalco, vai em direção do núcleo. Em pensamento ele diz que justo naquele momento a energia que ele emana é avassaladora. Se ele inserir o oricalco com o poder de Poseidon naquele lugar, seu corpo será aniquilado, mas é a única coisa a se fazer. Nesse momento Junkers pede o oricalco para Tema, ele pergunta se o cavaleiro percebeu. Junkers e seus companheiros arriscaram suas vidas até chegar àquele momento. Isso era parte do seu trabalho, da sua missão. Ele pega o oricalco e agradece ao Pégaso. Junkers se sente orgulhoso dos sentimentos de seus companheiros e de seus laços também, e agora ele também irá cumprir a sua parte. O cavaleiro coloca o oricalco no núcleo, toda sua armadura é despedaçada, porém ele não estava conseguindo suportar. Porém, de repente, Blériot, o Cavaleiro de Leão Menor, ajuda Junkers a empurrar o oricalco. E ao olharem em volta, eles veem os espíritos de Douglas e Kurtz que estavam ajudando também. E assim os 4 Cavaleiros de Bronze se tornarão um só, se unindo ao Barco da Esperança, que levaria Atena e seus cavaleiros até os céus do Lost Canvas. O Cavaleiro de Ouro Sísifo de Sagitário sente uma incrível pressão e sede de sangue e morte vinda de Aiacos de Garuda. Era exatamente o que o Cavaleiro esperava de um dos 3 juízes do submundo. Sísifo de Sagitário não pensa em desistir. Ele protegerá o Barco da Esperança até que os Cavaleiros de Bronze consigam ativá-lo. O barco que todos vieram proteger, elevando seu cosmo e carregando esse pensamento nos ombros.
Sísifo de Sagitário não irá deixar que essa esperança seja destruída. Ele confia em Tema e nos Cavaleiros de Bronze, e nesse exato momento, dentro do barco, Junkers colocava o oricalco no núcleo. Seu objetivo era fixar aquele poder na parte principal da árvore sagrada, onde seria o coração da embarcação. A esperança dos Cavaleiros de Bronze daquele barco subir aos céus se fará realidade. Ali a árvore sagrada travava uma luta para aceitar o oricalco, e assim o corpo de Junkers seria destruído. O lobo começa a achar que seria impossível. Será que seu poder como Cavaleiro de Bronze não seria o suficiente? De repente, ele escuta as vozes de seus companheiros gritando seu nome. Ele olha para o lado e Blériot de Leão Menor, junto dos espíritos de Douglas de Urso e Kurt de Hidra, o ajudavam. Enquanto a armadura de Blériot se despedaçava, ele diz que Junkers não era o único que precisava terminar aquele trabalho. Junkers sorri e chama seus amigos de idiotas. Ele agora tinha a impressão de que não iria perder mais, mesmo que seu corpo se torne pedaços, mesmo se ele virar pó. Ele conseguirá terminar essa missão enquanto seus amigos estiverem junto com ele. E é agora, naquele momento, os Cavaleiros de Bronze se tornaram parte daquele barco. Uma imensa energia emana do núcleo, e naquele instante, acontece uma explosão de luz. Tema e Yato, que presenciavam aquele acontecimento, fecham seus olhos por um instante. Os espinhos e raízes que cobriam aquele local haviam desaparecido, assim como os corpos de Junkers e os demais Cavaleiros de Bronze. Yato acredita que mesmo assim não haviam conseguido ativar o barco, apesar de terem se esforçado tanto. Talvez isso signifique que os cavaleiros perderam suas vidas em vão. Tema, porém, grita com Yato. Ele diz que os cavaleiros não morreram em vão, eles chegaram até ali e por isso não irão se render agora. De repente, eles se assustam e naquele momento aparecem vários espíritos trabalhando no barco da esperança. Yato fica surpreso. Ele se pergunta o que era aquilo. Esses sujeitos apareceram de repente. Tema se pergunta se era uma ilusão, seriam as memórias do barco ou por acaso seriam... Yato olha para o canto do barco e ele consegue ver Junkers, Curtis, Blériot e Douglas. Eles trabalhavam e conversavam. Yato acredita que seus amigos estão a salvo e então corre para onde os cavaleiros estavam, mas ao chegar lá, ele passa através da imagem de Junkers. O Cavaleiro de Lobo olha para o unicórnio e sorri. Assim Yato lembra de suas palavras. Este barco é extremamente importante, porque está sendo construído com uma enorme quantidade de sentimentos. Todos os sentimentos ali personificados começam a desaparecer. E enquanto isso, Yato grita. Ele fala que era óbvio. Com o grande Cavaleiro Yato de Unicórnio à frente, aquele barco da esperança irá se conservar por mais de 1000 anos. Seus sentimentos naquele momento eram enormes. Yato não consegue conter as lágrimas por seus amigos que eles se foram. E Tema de Pégaso acalenta seu amigo. Ele diz que Junkers e os outros devem ficar tranquilos. O Pégaso e o Unicórnio não deixarão que todo aquele esforço tenha sido em vão. E assim Junkers parte sorrindo para o outro mundo. De repente, os dois cavaleiros sentem um tremor. O barco da esperança estava sendo ativado. Ele estava se levantando do chão. O barco da esperança brilhava enquanto se erguia do chão e os soldados do santuário olhavam deslumbrados. Sísifo de Sagitário observava orgulhoso e sorrindo. Os soldados aspirantes a cavaleiros gritavam que Junkers havia conseguido. Ele acendeu a esperança de todos. O barco de Atena será a esperança dos cavaleiros. Sísifo ergue seu arco para cima e diz: "Esse é o nosso laço, Aiacos." E o juiz do inferno responde: Eu já vi e é bonito, esse barco carroça voando pelos céus. Porém, vocês não compreendem, ignoram o fato de que vocês permanecem em terra firme. A energia emanada do barco de Atena finalmente o leva aos céus. Sísifo diz que era daquilo que Aiacos zombava, os laços que unem os cavaleiros. Os sentimentos de seus companheiros foram entregues àquele barco, por isso a esperança agora alcançava os céus. Aquele casco velho de madeira, de repente começa a ser revestido por uma capa dourada. Aquela era a verdadeira forma do barco da esperança. Todos estavam muito felizes e do alto do barco avistam uma bandeira. Tema de Pégaso erguia a bandeira de Atena. Yato pergunta para o Pégaso quem iria dirigir aquele barco, e como o Tema era muito desajeitado para aquele tipo de coisa, ele deixa essa responsabilidade nas mãos do unicórnio. Yato e Tema se encarregam do barco que contém a vida de Junkers e dos demais, e por isso eles não deixarão que aquele barco caia. O orgulhoso Sísifo de Sagitário diz que deixará o barco a cargo daqueles dois. Do alto do barco de Garuda, Aiacos batia palmas para os cavaleiros. Ele diz que tudo aquilo era uma excelente farsa.
praticamente um desperdício de beleza. Ele pergunta se Sísifo quer uma lição, onde Aiacos irá resumir o que seriam os verdadeiros laços. Ele estala os dedos e um espectro esqueleto vem em sua direção. O espectro tira o capacete e Sísifo se pergunta o que Aiacos faria com aquele subordinado. O juiz então estende sua mão em direção do espectro, que começa a queimar de dentro para fora. Ele grita e agoniza em meio àquelas chamas. Aiacos fala para que Sísifo observe o exemplo de um verdadeiro vínculo. Ele pergunta a seu subordinado se estaria satisfeito de ser enviado ao submundo por suas próprias mãos. O subordinado de Aiacos grita dizendo que era claro que sim, e enquanto isso, se torna chamas que aparentemente são absorvidas por Aiacos. Tema, Sísifo e os demais olham aquela cena espantados. O juiz do inferno ri e revela que todos os sujeitos presentes naquele barco morreriam por ele. Mas por quê? Será que o temiam? Isso não importa. Todos eles se tornariam propriedades de Aiacos para navegarem naquele barco pelos céus. A conexão entre suas posses e o terror é profunda frente às chamas do Garuda. Eles não podem traí-lo, e é assim que as coisas são. Aiacos coloca sua mão sobre o canhão do barco, e as chamas que tinha absorvido passa para aquela arma que é ativada. Ele diz que os seus laços têm como base sua própria existência. Surendrajit, conquistador de Indra. A batalha entre os encouraçados estava prestes a começar. Do chão, o barco de Garuda dispara um raio de energia até o barco da Esperança. Tema observa o ataque surpresa de Garuda e ele grita para que Yato mude o curso rápido. E o cavaleiro pergunta por que fazer isso tão de repente. Por pouco, eles conseguem desviar daquele ataque, e Tema se pergunta se será só aquilo, porém aquela energia explode no ar, se tornando plumas de fogo que caíam do alto do céu. Se elas caírem lá embaixo, as pessoas que ainda estavam em terra seriam queimadas. Tema não sabe o que fazer, mas naquele instante, centenas de raios de luz sobem aos céus e destroem essas plumas de fogo uma por uma. Só havia uma pessoa naquele local capaz de fazer isso. Era Sísifo de Sagitário, que utilizava seu arco para tirar as flechas de luz feitas de puro cosmo e energia. Em um piscar de olhos, o cavaleiro que estava em terra chega ao topo do barco da Esperança. O anjo dourado diz que estava vendo, aqueles eram os laços dos espectros, como esperado dos subordinados de Hades, mas ele não irá perdoar que chamem de farsa a forma de vida escolhida pelos cavaleiros. O barco de Garuda também sobe aos céus. Sendo assim, Aiacos e Sísifo ficam frente a frente. Sísifo diz que a maneira que o juiz do inferno toma suas decisões o desagrada, e Aiacos diz: que curioso, eu também o aborreço, que chato, o que iremos fazer então? A batalha entre Sagitário e Garuda está prestes a começar. Não perca o próximo episódio de Saint Seiya Lost Canvas terceira temporada.